Desde a antiguidade até os tempos modernos, uma dúvida sempre assola a humanidade. O que vale mais a pena, alugar ou financiar uma casa? Uns defendem que é financiar porque o imóvel sempre valoriza e você paga por algo que é seu. Já outros dizem que alugar é melhor porque no financiamento você paga muitos juros, que se fosse investido você poderia fazer muito mais coisas com esse patrimônio. Mas afinal de contas, quem está certo? E a resposta pode não agradar muito, porque depende. Depende do salário da pessoa, de onde ela mora, por quanto tempo ela vai morar, quanto tem disponível para investir, taxa de juros, mensalidade de aluguel e algumas outras variáveis, que é o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então, sem mais mistério, vamos logo pro vídeo, porque no final vai tudo terminar em pizza na casa própria. Fala Alcateia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Ronaldo Lobo, criador deste canal, educador financeiro e também escritor. E a minha missão aqui é te ensinar a dominar o seu dinheiro e nunca ser dominado por ele. Graças a Deus! E falando sobre imóveis, eu já te convido a deixar aqui nos comentários qual o assunto que você mais quer aprender sobre imóveis. Se é taxa de juros, se é sobre financiamento de forma específica, se é sobre fundos imobiliários, pode ser qualquer assunto relacionado a finanças. Deixa aqui nos comentários que pode ser assunto para um próximo vídeo. Porque nesse vídeo aqui, como nós vamos fazer a comparação entre financiamento e aluguel, eu vou falar sobre alguns temas de forma um pouco mais superficial. E que temas são esses? Primeiramente, eu vou falar sobre financiamento, sobre alguns dados, o que saber sobre um financiamento, riscos e vantagens, assim como os mesmos assuntos, só que dos aluguéis, os dados, o que saber sobre um aluguel, os riscos e suas vantagens. Também vou ensinar vocês a usar uma planilha específica para comparar o que é melhor, se é alugar ou financiar. Inclusive essa planilha vai estar disponível na descrição. E por último, eu vou te dar estratégias para você ter uma moradia mais barata, independente se é no aluguel ou no financiamento. Mas antes de entrar nesses assuntos específicos, eu não posso deixar de falar uma coisa que é muito importante, que é os mitos sobre financiamento e aluguel. O mito principal sobre financiamento é que você paga 3 vezes o valor da casa, o valor do imóvel. E sim, isso pode ser até verdade para algumas pessoas, mas não para aquelas que entendem sobre amortização. O que significa isso? Amortização é você antecipar parcelas do seu financiamento de forma a diminuir os juros. E ao fazer isso, você além de diminuir os juros, você também diminui o prazo do seu financiamento, já que você está antecipando algumas parcelas. Então isso reduz tanto o tempo de prazo do seu financiamento, assim como o total de juros que você vai pagar. E o grande mito sobre o aluguel é que você paga dinheiro para outras pessoas e você não usufrui desse dinheiro. Isso até pode ser verdade, desde que você não saiba usar a diferença que você tem com o seu aluguel. Como assim? Muitas pessoas optam em morar em aluguel por ter os valores mensais mais baratos. Mas não adianta nada você economizar nessa mensalidade se a diferença que você tem, ou seja, o dinheiro que sobra, você não investe esse dinheiro, você não usa ele para ganhar conhecimento, para ganhar experiência. É um dinheiro que você usa para comprar roupas, para você ir numa balada, enfim, você gastar com comida de forma doidada. Existem vários exemplos aqui, não vou ficar entrando muito em detalhe. Mas você entendeu o conceito. Se esse dinheiro que sobra para você, se você não usa ele para o seu bem próprio, de forma a você conseguir ganhar mais dinheiro futuramente, aí sim o aluguel não vai ser uma mágica, não é ele que vai garantir o seu retorno. Porque você está pagando mais barato no aluguel, mas o dinheiro que está sobrando você está gastando com outras coisas. É verdade. Dito isso, vamos entrar agora de fato no primeiro assunto do vídeo, que é financiamento. Primeiramente, vamos apresentar alguns dados. O primeiro dado é a média de preço de um financiamento que está em R$180 mil, tendo em base aí que o metro quadrado está em média R$9 mil. E hoje, normalmente, as pessoas compram um apartamento de 20 metros quadrados. O segundo dado é a média de valorização dos imóveis, que no ano passado registrou aproximadamente 13% de valorização. E o último dado é a média das taxas de juros de um financiamento, que ano passado estava em 11%. Esses dados aqui eu vou usar eles mais para frente quando mostrar a planilha para vocês entenderem os comparativos. Tudo bem. Eu sei que o vídeo está bom, eu sei que você está gostando, mas uma pausa aqui rapidinho, só para você deixar o seu like, porque isso me ajuda demais fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e vai ajudar o perfil aqui, o canal, a crescer mais rápido. Então, deixe seu like porque isso me ajuda bastante, assim como eu estou te ajudando aqui com esse conteúdo. E se você é novo por aqui, se inscreva, porque assim você vai receber cada vez mais conteúdos como esse, que vão facilitar a sua vida financeira, vão te ajudar a tomar decisões melhores, vão facilitar o seu planejamento e assim colocando mais dinheiro no seu bolso. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição. Vamos continuar com o vídeo.
E a próxima coisa é o que saber sobre um financiamento. Quais são as coisas mais importantes? E eu anotei 5 itens, que primeiramente é a taxa de juros, você tem que saber o quanto que você vai pagar de juros no seu financiamento, e também muito importante é se são juros pré-fixados ou pós-fixados. Taxas de juros pré-fixadas é aquela que não vai mudar. No momento que você fez o contrato do seu financiamento, vai ser aquela taxa do começo até o final do seu período, do seu prazo. Ela não vai mudar. Então, por exemplo, se no momento do seu contrato você assinou lá que a taxa de juros é de 10% ao ano de forma pré-fixada, então do começo até o final do financiamento vai ser 10% ao ano de juros. Agora, se for uma taxa pós-fixada, significa que ela está correlacionada com uma outra taxa de juros. Aí pode ser a Selic, pode ser o IPCA, pode ser o IGPM, e é muitíssimo importante você entender isso. Por quê? Porque se ela for uma taxa de juros pós-fixada, estiver correlacionada, por exemplo, com a inflação, significa que ao passar dos anos, o seu financiamento vai ter reajuste, ou seja, pode ser que você pague mais juros. Então, se você não tem entendimento sobre isso, pode ser que você esteja pagando mais caro no seu financiamento, inclusive. A segunda coisa, quanto aos prazos, e aqui não tem muito mistério, é você saber o quanto tempo que você vai ter de financiamento, se é 5, 10, 20, 30 anos. Terceira coisa é se a tabela do financiamento é price ou saque. E quanto à tabela price ou saque, é a forma como você vai pagar suas parcelas. A tabela price é aquela tabela que é uniforme, que é a parcela, na verdade, que é uniforme. Do começo do financiamento até o final, você vai pagar uma parcela única e ela não vai mudar. Vai ser R$1.000 do começo até o final, um exemplo. Já a tabela saque é aquela parcela regressiva. Você começa pagando R$1.000 e aí ela vai decrescendo ao longo do seu financiamento. Então pode ser que comece com R$1.000, no próximo mês vai ser 980, no próximo mês vai ser 970, no próximo mês 950 e assim até o final do seu financiamento. Então é importante você entender também qual vai ser o tipo de parcela, qual vai ser o tipo de tabela que vai ser o seu financiamento. Penúltima coisa é se o banco que você está fazendo o financiamento, se ele aceita entrada ou não. Isso daqui é basicamente para diminuir a quantidade de juros que você vai pagar, porque você dando uma entrada no financiamento, obviamente a quantidade de juros vai ser menor. Então é importante você saber na hora que você estiver fazendo o seu contrato, você perguntar, tem entrada? Eu posso fazer uma entrada? Porque assim você vai pagar menos juros, inclusive vai diminuir o tempo também do seu financiamento. E por último, não menos importante, é quanto à amortização, que eu já até falei no início do vídeo. Vamos falar agora sobre os riscos de um financiamento, e aqui é muito importante você prestar atenção em cada detalhe. O primeiro tipo de risco é a dificuldade de venda de um imóvel. Se você está comprando um imóvel de forma desesperada, sem planejamento nenhum, só porque você quer uma casa, pode ser que isso daqui seja um risco enorme para você, porque em algum momento você queira vender sua casa, você queira se mudar e aí você tem essa dificuldade de venda. Segunda coisa é quanto à perda do imóvel. Eu sei que essa informação aqui ela já foi muito divulgada, mas ainda assim tem pessoas que não têm entendimento. Como assim perda do imóvel? Até o final do seu financiamento, até a última parcela, o imóvel ele não é seu, ele é do banco. Ele praticamente está emprestando para você porque você ainda está pagando. Quando você paga a última parcela que você quita a sua dívida, aí sim o imóvel passa a ser seu. E se até essa última parcela você ficar com dívida, você não pagar, o banco ele pode tomar o seu imóvel como forma de garantia por ele ter feito esse financiamento. Então é importante você atentar quanto a esse risco também. Terceira coisa é a própria desvalorização do imóvel. Esse risco ele é mais baixo do que os outros, mas ele não pode ser ignorado. Então, infelizmente, existem situações catástrofes que fazem os imóveis de uma certa região de se desvalorizarem, como foi lá em Maceió, por causa do... esqueci o nome agora. É que eu sofro de perda de memória recente. Como foi lá em Maceió, por causa da Braskem, que afundou o bairro inteiro. Como foi no Rio Grande do Sul, agora recentemente, que por causa da enchente, as pessoas tiveram que desocupar suas casas e quem tentou vender, na verdade, aquele imóvel, teve uma certa dificuldade para vender com valorização. Pode até ter vendido, mas talvez tenha vendido com uma certa desvalorização e acabou perdendo dinheiro. Outra coisa é a imprevisibilidade financeira. Hoje em dia tudo muda muito rápido, a economia que gira muito rápido, uma política que muda muito rápido, o seu emprego que muda muito rápido, sua vida profissional, sua vida conjugal muda rápido. Então você não pode desconsiderar o fato de que existe uma certa imprevisibilidade quanto às suas finanças. E talvez você está fazendo um financiamento hoje pensando na sua vida presente, mas você esquece que futuramente pode ser que você perca seu emprego, um exemplo aqui, pode ser que a economia fique mais cara, pode ser que sua família aumente e você tenha mais gastos. Então é importante você pensar essas coisas antes de fazer um financiamento. A penúltima coisa é que é uma dívida muito longa e com isso pode acabar engessando o seu planejamento futuro.
Então, você está fazendo financiamento hoje, como eu mencionei anteriormente, pensando no seu momento presente, os gastos que você tem agora, o tipo de vida que você tem agora, a qualidade de vida que você tem agora. Mas, por essa dívida ser muito extensa, de 10, 20, 30 anos, isso pode acabar atrapalhando um pouco o seu futuro, a forma como você está pensando no seu futuro. E se você não levar isso em consideração, pode atrapalhar todo esse seu planejamento. E por último, a separação conjugal. Isso é um dado aqui que eu não tenho felicidade nenhuma em falar. Infelizmente, as pessoas estão se separando mais, o número de divórcio, a porcentagem cresce cada vez mais durante os passados anos. As pessoas estão se separando cada vez mais, infelizmente, como eu falei. Mas eu não quero te induzir a fazer isso. É um dado que você tem que levar em consideração. Se você é casado, se você pretende casar, ao fazer um financiamento, você tem que levar isso em consideração. E se eu se separar futuramente, e se acontecer alguma coisa, como que vai ficar a situação do imóvel? Então, leve esse dado em consideração também. Ih, rapaz. Mas não fique pensando que é só desvantagem, não. Isso daqui são dados para planejamento. Quando você está pensando em fazer um imóvel, quais são as coisas que você tem que levar em consideração que podem ser um risco ao você tomar esse tipo de decisão. Mas existem também muitas vantagens. E quais são elas? A primeira coisa é que é uma moradia própria com investimento mais baixo. Hoje a gente tem vários programas que facilitam o financiamento, como Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela, se eu não me engano o nome, se é exatamente esse. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, existem vários programas que facilitam você fazer um financiamento. E isso faz o quê? Você ter a sua casa própria com um investimento mais baixo. Por mais que tenha aquela questão dos juros, mas pelo menos as parcelas ficam mais em conta. E assim você consegue ter uma moradia com parcelas mais baixas que cabem no seu orçamento, te facilitando você pensar em outras coisas, você fazer outros investimentos na sua vida. A segunda coisa é a valorização do imóvel. Eu sei que eu falei que existe o risco da desvalorização, mas ele é um risco baixo. É só se acontecer uma coisa muito fora do normal na sua região. É bem mais provável o seu imóvel se valorizar. Então, se você está fazendo financiamento ou está pensando em fazer, pode ser que o local que você está escolhendo morar valorize o seu imóvel. Se futuramente você quiser vender, você vai ter um ganho com isso. E por último, que para mim é o mais importante, é a questão da comodidade e do seu conforto. Eu sempre falo isso daqui, quando você estiver tomando decisões financeiras, nunca olhe somente o lado racional, o lado lógico, os números, porque existe um lado emocional, comportamental por trás disso tudo também. E é inegável o fato de que você ter sua própria casa, você ter a sua própria moradia vai te trazer muito mais comodidade, muito mais conforto para você, inclusive para sua família também. Mas vamos ver agora o outro lado da moeda, que é o aluguel. Quanto aos dados dos aluguéis, eu trouxe apenas um, que é a média de preço dos aluguéis, que hoje está basicamente em R$900, tendo em vista que um metro quadrado está custando 45. Então, novamente, usando aqui a mesma base de que um apartamento ou uma casa de 20 metros quadrados, então você pagaria R$900 por esse apartamento ou por essa casa. E assim como no financiamento, o que a gente deve saber sobre um aluguel? Aqui não tem muito mistério, é basicamente um contrato. Você pegar o contrato do seu aluguel e você ler os seus deveres, os seus direitos, suas obrigações, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, para você acabar não tendo um prejuízo por sair antes, ou por fez uma reforma e não podia, você tem que pagar uma multa, enfim. Existem várias cláusulas aí, depende de cada aluguel que você está querendo morar. Então é importante você pegar um contrato, ler com calma, ler com detalhe, para não ser surpreendido. Quanto aos riscos de aluguel, existem 3. Que riscos são esses? A primeira coisa é quanto à retirada do aluguel. Pode ser que você esteja morando lá no seu apartamento alugado e aí o dono simplesmente quer vender o apartamento e fala, você tem um mês para sair porque eu vou vender. Isso é um risco que pode acontecer. Segunda coisa é quanto à questão de mudanças. É uma coisa muito chata. Eu particularmente odeio fazer mudança. É um gasto a mais, é um dinheiro que você às vezes está pensando que vai ser uma coisa, mas aí surge um monte de outra subsequente. Então, esses gastos de ficar mudando daqui, muda dali, é um prejuízo também para você. E a terceira e última coisa é quanto ao reajuste da mensalidade, que muitas pessoas ignoram isso ao fazer um contrato de aluguel, mas ele sim é um risco que existe. Você começa a fazer o seu aluguel pagando R$1.000, mas aí com o tempo vai para 1.100, depois no outro ano vai para 1.200 e assim vai subindo de forma que você acha que é pouquinha coisa, mas quando você vê um montante é um dinheirão. Mas quais são as vantagens de aluguel? Primeira coisa é a facilidade de locomoção. Às vezes você está morando numa região, você foi promovido no seu trabalho, um exemplo, mas você vai ter que se mudar de cidade. E aí, se você está lá preso, aí engessado no seu financiamento, aí vai ter aquela burocracia de ter que vender a casa, a questão de papelada. Já se você mora só num aluguel, simplesmente paga a conta, paga o que tem que pagar, pega tudo, leva para onde você tem que ir.
e aí fica tudo mais fácil. Que inclusive já até resumi os dois próximos tópicos, que seria menos burocracia e também menos prisão, entre aspas, podemos dizer assim. Porque é menos burocracia, porque não tem tanta papelada, é tudo mais fácil de você resolver, ainda mais se for com um proprietário. E a questão da prisão é de que você fica mais livre para tomar algumas decisões, pensar em algumas coisas, mudar o seu planejamento e etc. Então, no aluguel você tem mais facilidade. Mas agora vamos ver com números o que é mais fácil, é morar de aluguel ou fazer um financiamento. E para isso, eu trouxe essa planilha aqui que ela vai estar disponível para você na descrição. É só você clicar no link que você já vai direto, não precisa colocar seu e-mail, não precisa colocar o WhatsApp, nome completo, é só você clicar no link e baixar. Nessa primeira coluna aqui a gente vai colocar os dados do financiamento. Então vamos usar aqueles dados que eu pesquisei e que eu mostrei para vocês. Uma coisa importante aqui dessa planilha, você só vai mexer nas células que estão em azul. Nas que estão em amarelo, vermelho, verde, você não precisa mexer porque são os cálculos que ela vai fazer de forma automática. Começando então, valor do imóvel, vamos usar lá o de 180 mil. A entrada normalmente é 20% do valor do imóvel, então aqui a gente colocaria de 36 mil. Taxa de juros ao mês, eu dei uma pesquisada e está em 0,7%. E o prazo em meses a gente vai deixar em 600 porque é normalmente o que as pessoas fazem mesmo. A taxa de juros anual é aquela que a gente pesquisou, que estaria em 11% ao ano. E então ele já te dá os primeiros resultados. O total de pagamento seria o quê? R$ 446.904. Esse seria o valor que você pagaria no total. E aí você vê que desse total, 300 mil é só de juros e o total realmente do imóvel é de 144 mil, porque é 180 mil menos a entrada que você deu, né? E aí somando esses dois dá isso daqui, de R$ 446.904. Agora vamos colocar os nossos dados aqui para a gente saber o que vale mais a pena, se alugar ou financiar, que já é nessa segunda coluna. Vamos supor aqui que na quantidade disponível para investir, você coloque as mesmas 36 mil, que seria a entrada que você tiraria condições. A capacidade de aporte seria o que você tem disponível para investir de forma mensal. Então, vamos supor aqui que você ganha somente um salário mínimo de 1.400 e que você só consegue investir 20% desse seu salário. E o que seria 20% de 1.400? Seria R$ 280. Isso é o que você tem disponível para investir. Já o valor do aluguel, vamos usar aquele dado, que é de R$ 900. É a média. Essa quantidade disponível aqui para investir seria a capacidade de aporte menos o valor do aluguel. Por isso que ela está dando até negativo aqui, porque o valor do aluguel está maior do que o quanto que você conseguiria investir por mês. Mas vamos ignorar esse negativo por enquanto. A rentabilidade do investimento vamos deixar em 0,7 mesmo, porque com a taxa Selic que está hoje em dia, essa é uma rentabilidade aceitável. E aí, com essa capacidade de aporte, com esse rendimento que você tem, e com esse prazo de 600 meses, você teria esse retorno aqui. Ele está negativo, como eu falei, porque aqui está negativo, mas pode desconsiderar isso por enquanto. Em 600 meses, investindo R$ 280 por mês, você teria R$ 3.366.301. E a primeira resposta que a gente tem é se você consegue financiar ou não. Aqui ele está respondendo que não. Por quê? Porque a sua capacidade de aporte, ou seja, o quanto que você tem disponível por mês para investir, seria menor do que a parcela do seu financiamento. Mas aí, isso aqui a gente sabe que é negociável. Você pode colocar parcelas menores de forma ao prazo ser maior ou você conseguir negociar juros menores, enfim. Então você consegue negociar a questão da parcela do seu financiamento. E aí, mas nesse caso aqui, nesse exemplo, pela sua capacidade de aporte ser menor do que a sua capacidade de pagar a parcela, por isso que ele está falando que não vale a pena que você não consegue financiar, né, na verdade. Quanto ao reajuste do imóvel, isso daqui é o quanto que você vai pagar na sua mensalidade do seu aluguel. Se vai aumentar de um ano para o outro ou não. Aqui eu vou deixar 5% mesmo, porque é dado estatística. E por último aqui, a gente tem o quê? O resultado da valorização do imóvel. Então você teria pago nele esse total de 446 mil, mas no final das prestações, no final de ter pago tudo, ele se valorizaria e você teria esse tantão aqui, R$ 945.602. E aí a gente chega na pergunta de fato, é melhor alugar ou financiar? E a planilha, ela já te responde. Como? Se você colocar o mouse aqui em cima dessa pergunta, alugar ou financiar, ele já responde para você. Se a valorização do imóvel é maior do que o retorno dos investimentos, é melhor você financiar. Mas se a valorização do imóvel for menor que o retorno dos investimentos, então vale a pena você alugar. Nesse caso aqui, ele está falando que vale a pena você financiar porque aqui o retorno está dando negativo. Então, por isso que a valorização do imóvel está dando maior do que o retorno.
E aí, a partir desse momento, a gente pode fazer nossas brincadeiras aqui, colocar nossos números, para a gente poder verificar em cada situação qual que seria melhor ou não. Vou aumentar aqui a minha capacidade de aporte só para a quantidade disponível ficar positivo e aí a gente vê aqui com mais clareza. Vamos supor que eu tivesse a capacidade de aporte de R$1.000. Aí sim o retorno seria positivo e aí o retorno dos investimentos seria maior do que a valorização do imóvel. E aí, nesse caso, valeria a pena eu alugar. E aí, como eu falei, você pode brincar com os números, você pode colocar os seus dados, que inclusive é o que eu indico, você colocar a sua realidade aqui dentro dessa planilha para ela ficar o mais realista possível para você. E aí sim, dentro da sua realidade, você verificar o que mais vale a pena, se é alugar ou financiar. Já essa última parte aqui da planilha é se vale a pena eu financiar e investir o dinheiro, se não só financiar ou se só alugar, mas se financiar e investir. Vamos usar os mesmos números. Capacidade para investir 36 mil, capacidade de aporte R$1.000 e rentabilidade continuaria em 70%, em 0,7%. E aí ele já me daria o retorno que eu teria desse investimento, o total que eu paguei no imóvel e a valorização que ele teve. E aí eu chego na pergunta final, vale a pena financiar e investir? E se eu colocar um mouse aqui em cima, ele vai me dar aquele quadrinho que facilita também eu saber. Se a valorização do imóvel mais o retorno dos investimentos é maior do que o retorno somente investindo, vale a pena eu financiar e investir o imóvel. Mas se a valorização do imóvel mais o retorno dos investimentos é menor do que o retorno somente investindo, então é melhor eu só investir o dinheiro. Então, nesse caso aqui, eu somando a valorização do imóvel mais o retorno que eu tive dos investimentos, ele é maior do que esse retorno aqui que se eu fizesse só investindo, se eu morasse de aluguel e só investisse. Então, nesse caso aqui, vale a pena eu financiar e investir o meu dinheiro. E agora, por último, eu sei que o vídeo está grande, mas eu não poderia deixar de falar sobre essas duas coisas, que são as estratégias que eu usei na minha vida. Aqui eu não estou falando de história de um amigo ou de parente, é uma coisa que aconteceu comigo, que eu usei essas duas estratégias que eu basicamente diminuí o meu aluguel pela metade. Que estratégias foram essas? A questão da mudança de localidade e a negociação. Quando eu morava em Maceió, na capital alagoana, eu morava num apartamento que eu pagava R$1.400 de aluguel. Só que isso chegou a uma certa situação que essa prestação, esse valor de mensalidade começou a apertar no meu bolso. E aí eu comecei a pesquisar outras opções para eu me mudar. E eu só mudei de bairro, eu não mudei de cidade, eu praticamente só mudei da onde eu estava morando para 2 km, um pouco mais longe de onde era essa região. E só de eu ter mudado dessa região, eu consegui economizar metade da minha mensalidade, de R$1.400 foi para R$700, simplesmente porque eu fiz só essa mudança. Então, isso já é uma primeira coisa que você pode utilizar na estratégia, tanto para aluguel como para financiamento também. Às vezes você está procurando uma casa para financiar numa região, só que ela está muito cara, mas se você andar um pouquinho, 5 km, 10 km que seja, você vai conseguir imóveis muito mais baratos. E a segunda coisa foi questão de negociação. Nesse outro imóvel que eu fui morar de R$700, que era a prestação, eu negociei com o proprietário o quê? Todas as reformas que eu fizesse na casa, porque era uma casa um pouco antiga, então as reformas que eu fizesse na casa seriam descontados da mensalidade do aluguel. E assim eu consegui deixar a casa um pouco mais nova, um pouco melhor para mim, para minha família, e eu consegui ter um certo abate na mensalidade. Então, foi vantagem para todo mundo. Para mim, porque eu estava morando na casa, estava deixando ela melhor, e para o proprietário também, porque a casa estava ficando mais bonita, estava ficando melhor, e ele não estava tendo custo nenhum. Então, essas são as duas estratégias que eu usei na minha vida, que economizou muito dinheiro para mim, que você pode utilizar e pode economizar muito dinheiro para você também. Bom, e assim eu termino mais um vídeo. Espero ter tirado todas as suas dúvidas quanto a esse assunto. Esse vídeo foi um pouco mais extenso, mas porque eu queria falar tudo isso de forma bem detalhada para tirar todas essas estruturas. Mas se caso você ainda tenha ficado com alguma pergunta, não deixe de comentar aqui, porque é um prazer enorme para mim te ajudar, de forma a você conseguir ter decisões melhores, fazer um planejamento melhor e assim conseguir ter mais dinheiro na sua vida, mais prosperidade. E se você conhece alguém que está querendo fazer um financiamento, está nessa fase de pensamento, vou alugar, vou financiar, manda esse vídeo para essa pessoa, porque isso vai ajudar muito ela nessa sua tomada de decisão, nesse seu planejamento. E assim eu vou me despedindo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!